Minha cordial saudação para vocês, alunos do primeiro ano do ensino confirmatório. Vamos continuar então analisando mais alguns capítulos de Gênesis. E antes da gente começar a aula propriamente dita, eu preciso dizer que não vai ser possível fazer aulas presenciais, tá? Há um pensamento das autoridades que não permitem que a gente se reúna com crianças, enfim, para aula de doutrina. Então as nossas aulas elas vão continuar de maneira virtual pela internet. Até quando? Até que as aulas da escola pública voltem também à sua normalidade, certo? Então, enquanto isso, a gente vai continuar trabalhando, vou continuar mandando materiais para vocês. Vamos começar conforme a gente sempre faz, invocando a presença de Deus, falando com Ele em oração. Junte as suas mãos, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, começamos mais uma semana de trabalho, de vida. Nós te louvamos porque no final de semana pudemos assistir o culto pela internet. E também te louvamos porque hoje podemos nos reunir para estudar a Tua Palavra e aprender mais com ela. Abençoa, Senhor, o nosso estudo, a nossa reflexão, em nome de Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pegue a sua Bíblia, abra lá em Gênesis, capítulo 32. Eu quero ver se hoje eu avanço 10 capítulos até o 42, né? Até lá quando os irmãos de José voltam para o Egito para encontrar o irmão. Mas enfim, são planos. Vamos lá. Gênesis capítulo 32. O que está acontecendo aqui? Retomando a aula anterior, então, o Jacó ele faz planos para se encontrar, para reencontrar com o irmão o Esaú. Eles haviam brigado pela questão de herança, a questão da bênção sobre o primogênito. O Jacó teve que fugir de casa. Lá ele casou com a Raquel, com a Leia, né? As filhas de Labão. E agora, e também com as duas concubinas, a Bila e a Zilpa, né? E agora o Jacó, então, ele está voltando-se, retornando para a terra de Canaã, e ele está fazendo planos para se encontrar com Esaú, que vai acontecer no capítulo 33. Isso aqui você já devia ter lido, né? Foi pedido para que você lesse. Antes, ali no final do capítulo 32, no versículo 28, você vai encontrar um texto bem interessante, onde Deus muda o nome de Jacó, né? Diz assim, Gênesis capítulo 32, versículo 28. Então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó, você lutou com Deus e com os homens e venceu, por isso o seu nome será Israel. Deus muda o nome de Jacó, obviamente, né, para Israel. Este vai ser o nome deste patriarca a partir de agora. Muito embora ele vai ser citado, e nós vamos ler incontáveis vezes o nome Jacó, mas Deus modifica o nome de Jacó para Israel. Certo? Muito bem, capítulo 33 vai nos mostrar então, vocês podem ler, o encontro dos dois irmãos. Eu falei na outra aula, né, de que eles se perdoaram e choraram, capítulo 33, versículo 4, retomando a aula passada, diz assim, porém Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou, ele pôs nos braços em volta do seu pescoço e o beijou, e os dois choraram. Que cena bonita de reconciliação, de perdão, entre aqueles dois irmãos que haviam brigado. Muito bem. E aí encontramos
propriamente a aula de hoje, com o capítulo de número 34, é um capítulo bastante delicado, né? Um capítulo que fala coisas feias que as pessoas fizeram. E a Bíblia, ela não mostra só coisas bonitas que as pessoas fazem, ela também demonstra, ela cita, ela se refere às coisas erradas. Aqui no capítulo 34, o que vai acontecer? A Diná, a filha de Jacó e da Leia, ou Lia, né, tanto faz, ela vai ser abusada por um dos moradores daquela região. O nome desse cara é Siquém, né? Olha só o versículo 5, 34, 5. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha. Ele havia violentado a moça, né? E o que vai acontecer? O Hamor, o pai do Siquém, o Hamor, ele é uma espécie de um líder tribal, ele é líder daquele grupo, daquele conglomerado de pessoas que moram ali. Fica muito nítido nesse capítulo 34 que o Hamor, ele tem interesse muito além do casamento do filho Siquém com a Diná. Ele vai querer o casamento, sim, mas a ideia do Hamor é fazer com que a família toda de Jacó seja integrada à sua família e assim também haja uma situação de aculturação, né? Uma situação onde a cultura dos heveus seja praticada também pelos descendentes, pela família de Jacó. Seja tudo uma coisa única. Será que a gente não vê isso nos dias de hoje? Será que o mundo aí fora, ele não fala que nós precisamos ceder às pressões, às tendências culturais, aos modismos? Já parou para pensar sobre isso? O que o Jacó, né? O que ele vai dizer? Olha, vocês, para fazerem parte aqui, então, para que haja esse casamento, essa união, é necessário lá que todos os homens aí sejam circuncidados. Essa é a regra dada, então, para o Hamor, né? Aí a gente percebe um outro problema. Circuncisão. A circuncisão praticada pelos israelitas, a gente viu isso em capítulos anteriores, pelos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, né? Essa circuncisão, ela tem todo um caráter de fé, de espiritualidade. E aqui os filhos de Jacó, a família de Jacó está dizendo assim, olha, vocês querem fazer parte da nossa família, então tudo bem, tem que se circuncidar. Há um claro desprezo à circuncisão através desse pedido, né, da família de Jacó. Os filhos de Hamor, então a família lá vai obedecer, vão circuncidar os homens e tal, aquele negócio todo. Mas aí, os filhos de Jacó, eles vão agir de maneira traiçoeira, eles vão entrar no vilarejo, vão matar os homens, né? E de certa maneira não vão cumprir aquilo que a família, os filhos de Jacó tinham pedido, que os homens fossem circuncidados para que houvesse o casamento, né? Vai haver um desrespeito em relação a isso, os homens vão ser mortos, as mulheres e crianças feitos escravos, né? E é muito interessante, e nós vamos ver isso mais adiante, meus queridos alunos, que mais adiante Deus vai proibir que os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, proibir que estes descendentes se casem com aquelas mulheres, né? Com as mulheres daquela região. Deus quer um povo santo,
Deus não quer que o pecado, que a idolatria, que a imoralidade adentre para dentro do povo que é o povo de Deus. Isso também hoje. Vamos pensar em termos de igreja. Toda a imoralidade, toda a sujeira que existe no mundo aí fora, Deus está dizendo assim, isso não é para ser vivido pelos cristãos. Esse tipo de comportamento não é para entrar dentro da vida da igreja. E quantas igrejas que hoje são meros clubes religiosos? A igreja, aos poucos, ela corre o risco, se ela não se impor pela palavra, de se moldar aos costumes contemporâneos e aceitar muitas práticas que a Bíblia, a palavra de Deus, proíbe. Foi bonito o que os filhos de Jacó fizeram? Não. Foi errado. Não foi bênção. Não foi algo bom. Foi bonito o que aconteceu com a Diná ao ser violentada pelo Siquém, o filho do amor? Claro que não. Mas todas essas tragédias, né, todos esses problemas, eles também servem para que a gente aprenda hoje muitas coisas acerca da vontade de Deus. Capítulo 35, Gênesis 35. O que tem de importante aqui no 35, né? Olha só, em primeiro lugar, o versículo 2. Você vai ler todo o texto, obviamente, depois vai responder as perguntas que eu vou passar, né? Mas olha só o que diz ali no 35:2. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vejam, a idolatria, pecado contra o primeiro mandamento, que você já decorou, que você já sabe, a idolatria, ela existiu em certo momento dentro da vida do povo de Israel. E aqui Jacó lhe está dizendo, peguem essas imagens e joguem fora. Vamos nos purificar. Vamos honrar e cultuar somente a Deus. E aqui nesse capítulo 35, de novo nós vamos encontrar aquela referência à mudança do nome de Jacó para Israel. Capítulo 35, versículo 9 e 10, de novo, né, a gente encontra esse texto. Diz assim, quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo, você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome. Agora o seu nome será Israel. Assim, Deus pôs nele o nome de Israel. A mudança do nome, Jacó para Israel, um dos patriarcas, né, um dos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E aqui no capítulo 35 ainda nós temos uma referência sobre a morte de Raquel, né? A morte de Raquel. Está ali a partir do versículo 16 até o versículo 21. Né? Quando nasce o último filho de Jacó, que é o Benjamim, que é o mais novinho de todos, por complicações, enfim, complicações de parto, né? A Raquel, ela morre. Ela vai acabar morrendo. Ela dá à luz ao menino, Benjamim, mas ela acaba morrendo, né? E é interessante que aqui nesse capítulo 35, versículo 19, tem uma referência a um lugar. Capítulo 35, versículo 19. Leia lá na sua Bíblia. Qual é o lugar que está citado aqui? Qual é a relevância desse lugar lá no Novo Testamento?
fez essa conexão de Gênesis 35 com o nascimento de Jesus? Faça isso, interligue os locais, né, as regiões, enfim. Ok, afinal do capítulo 35, então, vai acontecer a morte do Isaac, né? Para deixar bem claro, o Isaac é pai de Jacó. Se em algum momento eu escrevi ou disse o contrário, foi uma mera troca de nomes, né? Obviamente que nós sabemos que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó. Então aqui no final do 35 vai ocorrer a morte de Isaac e os dois irmãos, o Esaú e o Jacó, que já haviam se reconciliado, eles vão fazer o sepultamento do seu pai. O capítulo 36, você propriamente não precisa ler. Tá? Você não precisa ler, ele é mais uma questão de descendência, um foi pai de outro, o outro foi pai de um, e assim por diante. A partir do capítulo 37 vai entrar em cena um dos relatos mais bonitos da Bíblia, que é o relato da fidelidade, da vida, da retidão deste personagem, filho de Jacó, que é José. Né? José, ele é um grande exemplo de retidão, de fidelidade, de confiança em Deus. Então o capítulo 37 vai mostrar a história de José. José, com 17 anos, olha lá no versículo 2, né? Cuidava dos animais do pai, e ele falava para o pai, então, as coisas erradas que os seus irmãos faziam, né? E os irmãos não gostavam disso. E os irmãos também viam que o Jacó, ele amava, ele curtia, ele gostava mais a José do que os outros. E por isso os irmãos tinham ódio dele, não gostavam dele, eram grosseiros com ele, diz o versículo 4. O José, a partir do versículo 5, ele vai ter aquele relato sobre a capacidade que ele tinha de sonhar, né? Ao falar esses sonhos, então, para os irmãos, vai acontecer que os irmãos vão ficar ainda com maior raiva dele. O que vai resultar nesse negócio todo aqui? Bom, a coisa está se conduzindo para que os irmãos matem o José, né? Então, em certo dia, os irmãos estão lá cuidando dos animais e o Jacó, o pai, ele vai dizer assim: José, vai lá nos seus irmãos, tem uma mensagem para eles, né? Estou pronto para ir, diz José, né? Versículo 13. Vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias, versículo 14. E o José foi. Só que encontrando os irmãos, vai acontecer aquela situação que a gente já conhece, né? Os irmãos vão querer matá-lo, né? Mas um deles, o Rúben, versículo 21, quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo, não derramem sangue, vocês podem jogá-lo nesse poço aqui no deserto, mas não o machuquem. O que o Rúben queria? Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai, né? Os irmãos então vão pegar o José, vão colocá-lo num poço e depois vão vendê-lo, né? Vão vendê-lo como escravos. E o que vão dizer para o pai? Vão pegar a roupa do José, vão pegar a túnica, né? Uma roupa daquele período, enfim, vão sujar de sangue, né? E vão dizer assim: ó pai, encontramos isso aqui no campo. É do José? Se é o José, então, aparentemente ele está morto. Imagine a tristeza do pai Jacó ao saber da morte do filho, da suposta morte do filho José.
Que grande maldade desses irmãos, né? Mentir para o velho pai, torturar o coração deste pai acerca da morte, da falsa morte do filho. Que coisa. Uma curiosidade aqui nesse capítulo, né? Vejo no versículo 25 que vai ser feita uma referência a uma caravana de ismaelitas. Olha lá na sua Bíblia, capítulo 37, versículo 25. No 25 e no 27, vai dizer, a Bíblia diz que José vai ser vendido para estes comerciantes ismaelitas. Percebeu? Agora, olha no 28. Capítulo 37, versículo 28. Vai dizer assim: quando alguns negociantes midianitas, mudou. Agora não é mais ismaelitas, é midianitas. Como é que a gente entende isso? Para quem José foi vendido? Para os ismaelitas? Quem são os ismaelitas? Ou para os midianitas? Quem são os midianitas? Essa é uma reflexão que eu quero ainda tratar nas questões escritas que eu vou fazer para vocês. Tá? Mas enfim, o que interessa é que José foi vendido, então, no Egito. Aí você tem aquele mapa que você fez, né, localizando a terra de Edom, a terra dos Moabitas, de Moabe, né, a terra de Canaã, a terra da Babilônia, né, e também mais ao sul, né, a Mesopotâmia, né, mais ao sul, o Egito. José foi vendido para o Egito pelos midianitas. Olha o capítulo 37, versículo 36. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. José vai ser vendido como escravo, então, lá para o Potifar, que é então um grande oficial dentro da guarda do rei do Egito. Muito bem. O capítulo 38, eu vou pular nesse momento e vou continuar no 39, porque segue a história de José. Então, acompanhe agora no capítulo 39. Posteriormente eu volto e explico o capítulo 38. No 39, José vai ser conduzido lá para a casa do Potifar. Deus vai estar com ele, abençoando, e o José vai ser sempre muito correto naquilo tudo que ele faz. Tão correto que ele não vai aceitar se contaminar, traindo o Potifar, possuindo, né, a mulher do Potifar. Não, isso não vou fazer esse negócio. E o que vai acontecer? Por causa disso, a mulher do Potifar, ela vai ficar com tanta raiva do José, em determinado momento ela vai conseguir segurar parte da roupa dele, né, parte da capa, e vai inverter a história. Ela vai dizer para o marido: olha, esse hebreu, esse escravo israelita, ele quis abusar de mim, eu consegui me desvencilhar e até peguei a roupa dele aqui, ó. Por causa dessa falsa acusação, José vai ser colocado na cadeia. Que tragédia desse rapaz. Primeiro, ele é odiado pelos irmãos. O pai houve uma mentira que ele está morto. Ele vai ser vendido como escravo lá para o Egito. E lá no Egito, trabalhando como escravo, ele ainda vai ser colocado na cadeia. Parece que tudo dá errado na vida de José. Engano. É Deus conduzindo as coisas para que José seja uma grande bênção na vida dos irmãos dele, aqueles irmãos que venderam ele, e na vida do próprio Egito também, conforme a gente vai ver. Capítulo 40 e 41
nós vamos ver José explicando aqueles sonhos, primeiro na cadeia, né? Lá na prisão ele vai interpretar, é uma dádiva, é uma bênção, uma capacidade que Deus concedeu a José para interpretar sonhos. E posteriormente, quando o próprio rei do Egito ele vai também ter dúvidas sobre a questão dos sonhos, um dos funcionários, aquele que foi liberto, né? Tem um rapaz lá na cadeia que interpretava sonhos. E é assim que José vai ser levado à presença do rei, vai interpretar os sonhos acerca daqueles 7 anos de fartura de alimento e depois ausência de colheitas, de alimentos e tal. E ao interpretar esses sonhos, então, José vai ser conduzido ao cargo de governador de todo o Egito. No capítulo 41, o rei vai dizer assim, né? Capítulo 41, versículo 40 e 41. Acompanhe especialmente esses 2 versículos. Diz assim: você vai ficar encarregado do meu palácio, de todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu, o rei do Egito, só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Esse foi o cargo, né? Então a função que José exerceu, né? Muito bem. O José ele vai casar, e esse capítulo 41 ele vai nos mostrar, então, 2 nomes que precisam ser muito bem cuidados, né? Que são Manassés e Efraim. Cuide desse nome. Está ali no versículo 51. Capítulo 41, versículo 51. Pôs no primeiro o nome de Manassés, primeiro filho. E explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos de toda a família do meu pai. 52. No segundo filho, pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Manassés e Efraim, filhos de José, né? José com a Azenate. Olha o versículo 50, o nome da moça, né? Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher Azenate. Esses 2 nomes, Efraim e Manassés, eles vão ser muito importantes mais adiante, porque eles vão entrar como considerados como filhos de Jacó, daquelas 12 tribos de Jacó. Você não vai encontrar na terra de Canaã a tribo de José. Olha lá no mapa da Bíblia, na sua Bíblia ou em algum lugar, você não vai encontrar a tribo de José, mas você vai encontrar as tribos de Efraim e Manassés. Quem são Efraim e Manassés? Filhos de José. Bem interessante isso aqui, tá? São 28 minutos de aula até agora. Eu vou encerrar aqui no final do capítulo 41. Vou subir esse vídeo para o YouTube. Você vai receber o link em casa, obviamente, né? E depois, em seguida, já estou mandando as questões escritas para vocês, então, para essa semana de trabalho, tá bom? Uma boa semana e qualquer nova informação a gente volta a conversar, ok?